Eu sempre gosto de trazer esse conceito do custo-benefício, né, velho? Ah, não é só porque a odd já tá 1,5, que é um valor que a gente considera ok, que vamos nela. Não é bem isso. A gente precisa analisar aí o contexto do jogo. Atlético de Madrid, Raio Vallecano, vamos Perfeito. colocar na tela aí as informações, né? Duelo madrilenho, né? Quinta, 4h30, lá no estádio Wanda Metropolitano. Esse Não aí é já mais mudou, Wanda, né? É, porque como Wanda é mudou. uma marca, né? Mudou É. depois de Wanda Metropolitano já foi Civitas Metropolitano. Acho que é Civitas, né? Não, já mudou também. Não Ah, é já mais. Parece que ainda tá negociando os name rights. Acho que é só Metropolitano ainda. Eu acho que por enquanto é só Metropolitano. Dito isto, vamos falar do que realmente importa e para isso vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, que está pintando aí na tela e inclusive tem um QR Code aqui também que você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Para poder se embasar, né, Fabermano? Até porque essa reta final de ligas europeias é muito importante a gente analisar e estudar o contexto das equipes, tá? Por quê? Aqui a gente não vai mais tratar somente de diferenças técnicas e tudo mais, a gente tem que entender o momento das equipes. O momento do Atlético de Madrid e Raio Vallecano não é lá essas grandes coisas. Sobretudo o Raio Vallecano caiu muito de produção aí nessa reta final. E a gente está falando de uma equipe que ainda está brigando por algo. O Raio Vallecano está ali em 10º, pode parecer que está meio de tabela. Mas, velho, ele tá a 3 pontos do Mallorca, que é um time que tá indo pra Liga Europa, tá? A La Liga, ela já conquistou mais uma vaga pra Champions. Do 1º ao 5º lugar vão pra Champions. O 6º e o 7º vão pra Liga Europa e o 8º vai pra Conference. Ou seja, o Raio Vallecano, ele tá muito na briga ali por vaga em competição europeia. Até uma Liga Europa ainda ele pode pegar, né? Enquanto isso, o Atlético de Madrid tá ali, ó, com 69 pontos em 3º lugar. Dificilmente briga pelo título, né? 69 não, 63, tá? 69 é o Real Madrid. Ele tá com 63. Mesmo que ele ganhe do Raio Vallecano, ele vai ficar 10 pontos atrás do Barcelona, restando 15 em disputa. Então, assim, matematicamente dá, mas convenhamos que é praticamente impossível esse título. E, simultaneamente, ele já está com sua vaga garantida ali na Champions League também, porque ele está 12 pontos à frente do Betis. Ou seja, ele chegou numa fase da competição que meio que dá só cumprindo tabela. Tentar segurar ali, né? Alguns resultados em casa para não ser ameaçado ali. Vai que o Betis, né, que tá numa fase muito boa, tem uma arrancada aí, né? Mas tá tranquilo, né? Porque ainda teria o Villarreal também ali para ultrapassar. Então, situação tranquila do Atlético em termos de Liga dos Campeões. Vamos para os confrontos, começando pelo time colchoneiro, né? Que perdeu do Las Palmas em 1-0. Parece que já caiu de ímpeto, né? Inclusive. Aí em casa contra o Valladolid, lanterna, venceu por 4-2. O Valladolid até empatou, né? 2-2. Aí no final o Atlético fez 2 gols e conseguiu a vitória. Tomar 2 gols do rebaixado Valladolid em casa, que é o saco de pancada, surpreende, tá, até? Aí ganhou do Sevilha 2-1, fora de casa. A Copa do Rei foi eliminado pelo Barcelona, né? Perdeu 1-0 no estádio Metropolitano em casa. Empatou com o Espanhol 1-1. Vem tomando gol em praticamente todos os jogos, né? O Atlético. Cara, vem de 6 jogos consecutivos levando gol, tá? Antes disso havia levado 4 do Barcelona. Pois é isso que eu tô dizendo. Parece que o Atlético de Madrid já perdeu um pouco aí do seu ímpeto, né? Enfim, eliminado ali, né, pro Barcelona também na Copa do Rei. Enfim, eu acho que o Atlético meio que finalizou a temporada, bem dizer, né? Já fez o que tinha de ser feito. Um ponto que eu vou trazer aqui é que no primeiro turno foi 1-1, tá? Lá em Vallecas, né? E o Raio Vallecano, velho, era outro timezinho também que vinha bem, mas caiu um pouco de produção, tá? Cara, esse 4-0 em casa contra o Espanhol foi algo que surpreendeu muito. Depois disso, perdeu para o Atlético Bilbao fora por 3-1, aí só empatou em casa contra o Valência. A gente vê também que é um time que tem sofrido muitos gols, né, velho? Isso. Jogos com gol, mas faz também, né? Com exceção do jogo contra o Espanhol, ele fez em basicamente todos, né? Se a gente pegar só os jogos fora de casa, como é o caso agora, ele fez, salvo engano, em 10 de 11. Né? 11 de 12. 11 dos últimos 12, salvo engano, o Raio Vallecano fez gol. Ou seja, é um ataque que funciona ainda, mesmo com essa queda fora de casa, nessa sequência, ele só não fez contra o Barcelona, quando perdeu de 1-0, mas de resto, ele fez aí jogando fora de casa. Bom, momento Bet Nacional na tela. Favoritismo é do Atlético, paga 1,50, que é aquela odd que a gente já considera de valor, né? A partir de 1,50. Vamos nela, Atlético em casa? Cara, eu não gosto, tá? Assim, eu sempre gosto de trazer esse conceito do custo-benefício, né, velho? Ah, não é só porque a odd já tá 1,5, que é um valor que a gente considera ok, que vamos nela. Não é bem isso. A gente precisa analisar aí o contexto do jogo. Velho, o Atlético de Madrid vem de uma derrota pro Las Palmas já, né, velho? É um time que, como a gente disse, meio que já não briga por nada aí na La Liga. Até dá ainda pra ser campeão e até dá pra perder a vaga na Champions. Mas é muito difícil. Tratando em termos factíveis, a gente sabe que o Atlético vai ficar ali em 3º, 4º, talvez até 2º, mas é isso. Garantiu a vaga na Champions e não vai ser campeão, ponto. É isso aí. Então, velho, eu não confio nessa vitória do Atlético, tá? Até porque a gente tá falando de um confronto contra um Raio Vallecano que ainda briga por algo e que, por mais que não venha muito bem, ainda performa bem ofensivamente. Então, velho, pode ser uma dica ousada, eu acho que é um jogo difícil de apostar por causa do contexto, mas por causa da relação custo-benefício,
Eu prefiro o gol do Raio Vallecano, velho. A gente tem um odd 1,82 no gol do Raio. Proporcionalmente, é bem maior do que a vitória do Atlético de Madrid pagando 1,5 apenas. E a gente viu que o Raio Vallecano, ele tem conseguido marcar seus gols, mesmo nessa fase ruim, e o Atlético de Madrid tomou gol nos últimos 6 jogos. Velho, o Atlético tomou 2 em casa do Valladolid, que é o Lanterna já rebaixado. Pô, por que o Raio Vallecano não pode fazer um? Eu acredito que isso vai acontecer. E pela relação custo-benefício, um odd de 82, eu acho que é a melhor pedida. Muito bem, então nosso stake aí pro gol do Raio Vallecano, a nossa dica aí para esse duelo entre Atlético e Raio Vallecano, né?